Fala pessoal, olha que interessante esse exercício do Mackenzie. Ele mistura função exponencial com função logarítmica. Ele diz o seguinte, ó: a figura mostra os esboços dos gráficos das funções f de x igual 2 elevado a 2x e g de x, que é log na base 2 de x mais 1. E aí ele tem um triângulo aqui, ele pede logo aqui abaixo, né? A área do triângulo ABC é... E aí repare, a gente tem aqui o ponto C pertencente ao gráfico do exponencial, o ponto A pertencente ao gráfico da função logarítmica e o ponto B também pertencente à função exponencial e passando aqui exatamente no cruzamento do gráfico da exponencial com o eixo Y. Bom, aqui é exatamente quando x é igual a zero, né? Então o ponto B eu consigo calcular quando x for zero em f de x aqui. Então eu tenho 2 elevado a 2 vezes zero. 2 vezes zero dá zero, 2 elevado a zero dá 1. Então o meu ponto B, ele tem coordenadas 0 e 1. Então aqui vale 1 já. Como do ponto B até o ponto A tem um segmento de reta perpendicular aqui, né, formando 90 graus, em relação ao segmento que vai de A até C, então a gente tem aqui um segmento que está na mesma altura 1, né? A gente tem aqui o A com o valor de y 1. A gente só não sabe qual é o x dele aqui embaixo, né? Veja que o x do A e o x do C estão na mesma posição, né? Então, quando eu descobrir o x do A, eu vou descobrir o x do C também. Essa função aqui é a função g, é a função do logaritmo, né? Então, é g de x igual ao log na base 2, né, de x mais 1. E nesse ponto A tem coordenadas x, que eu ainda não sei, e o y dele equivale a 1. Então, para eu descobrir o x, como o ponto A pertence à função g, eu vou fazer isso. Eu vou pegar o logaritmo na base 2 de x mais 1 e vou igualar a 1, né? Porque a gente tem aqui 1 para y, né? Então, quando o meu g de x aqui for 1, qual que vai ser o valor do x? Então, quando eu resolver esse logaritmo, eu chego no valor do x. Veja só, então, aqui eu tenho 2 elevado a 1 igual a x mais 1. 2 menos 1 é igual a x, x também vai ser 1. Então, eu tenho 1 aqui para x de A e o x de C também vale 1. Com isso, eu já tenho as coordenadas do ponto A, né? O ponto A vale 1 e 1 aqui também. O ponto C, ele tem 1 para x e o y eu ainda não sei. O que eu sei é que ele está, ponto C, nessa função aí. Então, eu tenho a função f de x igual a 2 elevado a 2x. Bom, como eu sei o valor de x, eu preciso achar aqui o valor de y, né? Então, o meu y que eu estou procurando é 2 elevado a 2 vezes 1. 2 elevado a 2, o que dá 4. Então, o y aqui é 4. No caso aqui, seria o y de C. Então, o meu ponto C equivale a 1 e 4. Bom, agora eu tenho ali na figura um triângulo retângulo, onde a altura dele começa em 1 e vai até 4, que é o y de C, né? Então, aqui eu tenho altura 3. E a minha base, ela começa aqui no 0, né? Que é a coordenada x aqui para B, né? Começa em 0 e vai até o 1, que é a coordenada do x do A. Então, essa distância aqui, que seria a base, equivale a 1. Área do triângulo, fórmula simples, base vezes altura sobre 2. Então, a área é 3 sobre 2, o que equivale aqui para nós à alternativa C. 3 sobre 2 é a área do triângulo ABC. Simples assim, simples como a vida.